queria jogar uma pergunta na mesa e um assunto um pouquinho mais sério, mas eu queria usar a tua experiência como professor, como educador, para entender um pouquinho. 3 coisas que eu senti falta na minha fase escolar. Educação financeira, empreendedorismo e inteligência emocional. Comentei um pouquinho antes ali a ideia do talvez usarem um pouco mais a memorização do que necessariamente entender o processo para saber o que você está fazendo, né? O que você está estudando. Não como instituição de ensino ou também nada voltado a cunho político nenhum, mas olhando talvez um pouquinho esses 3 pontos que eu falei, cara, é uma coisa que reflete na vida adulta 100%, com certeza, e que não teve um aval. Eu, por exemplo, não tive um aval desse na minha formação escolar. Tem algum outro ponto, alguma outra área que você acha que é importante talvez começar a ser aplicado nas instituições de ensino para a galera sair um pouquinho mais pronto da escola? Não só sabendo, por exemplo, o que é uma briófita, uma pteridófita, e não desmerecendo, claro, é importante, mas um pouquinho mais sobre vida e não necessariamente só sobre conteúdos mais específicos. Sim. Qual que é importante disso? Cara, isso é essencial que você falou, né? Esses 3 pontos que você falou, tanto a parte de empreendedorismo, a parte de socioemocional, cara, esse é imprescindível. E a outra que falou foi educação financeira, inteligência emocional e empreendedorismo. Essas 3, eu coloco ainda aí comunicação, né? Comunicação e educação ambiental. Também. E aí você pega todos os nichos que você tem na escola, sabe? Você tem 5 pontos aqui, pelo menos aqui 5, que a gente consegue abranger todas as matérias da escola e usar nessas 5 pontos. Então, por que não, né, utilizar? Hoje tem, né, a BNCC está tentando contemplar exatamente isso, mas ainda não sabe como fazer isso. Então, assim, foi pensado de um modo, mas aplicar isso está complicado, né? Por quê? Porque tem um processo que você precisa treinar professores, você precisa mudar a maneira de se fazer educação no Brasil. Porque hoje a educação no Brasil ainda é feita como era feita lá atrás, para formar trabalhador. Exatamente. E não dá mais para ser assim. Já foi esse tempo, né? Óbvio, os trabalhadores vão sendo formados, mas se você não focar pelo menos esses 5 pontos aqui, com certeza tem mais. Se a gente pensar com calma aqui, deve ter mais alguns pontos aqui. Você tem 5 pontos importantíssimos que todo cidadão brasileiro precisa saber, precisa ter essa formação básica. Então, assim, se eu tivesse tido uma base de empreendedorismo, não tinha sofrido tanto. Exatamente, já tem a própria inteligência emocional, né? A gente entrevista aqui neurocientistas aqui, que falam muito sobre esse tipo de coisa e que a gente aqui entrevistando aprende muito com a pessoa. Imagina se a gente tivesse pegado isso lá no começo. Sim, exatamente. Né? Cara, o socioemocional, ele derruba muita gente, cara. Né? A maioria das coisas que está acontecendo hoje, a maioria das doenças que nós temos na população é socioemocional. É gerada a partir disso. Sim. Então, quando a gente aprende a se conhecer melhor, a conhecer como funciona, sabe? Tudo isso vai fazendo com que você seja um ser humano melhor. Então, isso tinha que estar muito mais enraizado na formação. Não é assim, vamos tirar a disciplina X para colocar a disciplina Y. Não, são esses 5 pontos diluídos em todas as disciplinas. É diferente. E eu até pergunto porque, por exemplo, acontece muito que é o bullying, né? Cara, tem, lógico, uma parte da escola, uma parte da família, mas também tem uma parte do adolescente, da criança ter a noção do que está acontecendo. Sim. E não reagir de uma forma violenta, por exemplo, ou que ela acabe se fechando, né? Lógico que generalizando, porque tem um monte de fator que ajuda também. Mas acontece muito, mas né, exatamente, cara? O bullying, se todas as crianças fossem preparadas emocionalmente mais cedo, ele não aconteceria. Ninguém ia fazer e ninguém quem ia fazer recebesse também não ia ligar, exatamente. Sabe assim? Exatamente. Primeiro que ia ter muito menos. E quando ocorresse, não ia ser o impacto que faz nos dias de hoje. A sociedade mudou muito, né? Você veja, eu tenho 35 anos, mas na minha época, cara... Só, louco. Já... Cara, me chama... 35, essa careca aí, velho. Então, a cara tá feia, é por isso que eu falei no começo, né? Aquele negócio. Eu vou botar uns 50 fácil aqui. A gente queria falar uns 25. Vai ter que fazer um corte disso aí, né, cara? Um corte pro Instagram, entendeu? Não cortar fora. Vai voltar. Sacanagem. Os caras falando sério, o cara vai ter piada no meio. Não, mas eu ia falar mesmo da zoeira. Cara, eu era o Newhouse. Eu era o He-Man, porque daí eu comecei a cabelo crescer. Cara, se eu não tivesse uma mentalidade de boa, porque na época todo mundo se xingava, né, cara? Sim. E se levasse a sério aquilo ali, cara, você ia ser porrada em todo mundo. Ou você saia no braço com todo mundo, ou você ia ficar escondido no canto levando porrada. A diferença da minha época pra agora é que hoje não dá pra falar nada, né?
Hoje é que esse é o problema, cara. A gente sai dos extremismos, né? Exatamente. O extremismo antes era tudo pode, aí era pancadaria pra cima e pra baixo, e agora não pode nada. Sabe, acho que até chegar no equilíbrio leva um tempo, Vai assim. demorar. Mas eu acho que isso faz parte da sociedade. A sociedade, ela faz isso, né? Ela vai para um extremo, depois ela vai para o outro, e depois ela vem para o equilíbrio. Né? Esse é o processo natural da maioria das coisas da sociedade. Mas, cara, a gente concorda que esse equilíbrio já poderia estar chegando mais rápido, Bem né? mais. Né? Então, assim, concordo com você, é bem isso. Ou no meu tempo também, cara. Porque eu sofri de bullying. Eu só fui parar de sofrer bullying na hora que eu reagi do bullying. Com quantos anos que você tá também? Eu sou novinho, cara. Agora que eu novinho cheguei aqui, a 50 aí. Vamos fazer uma competição? Quem que nasceu? Quem sai nasceu fora, antes aqui? Cara, sai fora, Que bicho. é isso, cara. Só porque eu tô com 44, velho. 44, bicho? Você jurava que tá com 54, Não, eu né? ia falar em 60. 60 até aceito. Cara, então, mas é bem isso. É bem isso, assim. Acho que vai chegar no momento que vai ter esse equilíbrio, mas com o tanto de informação que a gente tem hoje, esse equilíbrio já podia estar chegando, sabe? Porque a gente tem um monte de informação a mais hoje no dia a dia para estudar e para poder aplicar isso e para que as coisas se equilibrem mais facilmente. E outra é a questão da educação financeira que o Lucas comentou, né? Sim. Cara, porra, cara. Quanta gente que se lasca Nossa. e não sabe lidar, cara. Cara, eu Dinheiro, mesmo, cara, quando eu comecei minha carreira profissional, eu não sabia lidar com cartão de crédito. Então me afundei várias vezes. Ó, diretor. O teu Nubank chegou ontem, cara. Ai, Você cuida, cara. E Você cuida. sabe o limite dele, professor? 27 mil. Nossa Esse vai de acordo com a renda, né? Então quer dizer Nossa. que. Caraca. Pô, meu Nubank tem milão só, velho. Onde eu tô errando? Educação financeira.